Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. Graças a Deus, esta tradução aparece o nome Jesus, porque algumas traduções não falam o nome, mas Jesus está presente porque está falando dele. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava aonde? Em casa. Nesta noite você vai ouvir muitas vezes esta expressão casa, porque Deus, ele se interessa por casas. Deus gosta tanto de casas, que ele fez já no princípio um jardim chamado Éden, onde fora a morada de Adão e Eva. Naqueles dias não tinha o MST, o movimento sem terra, e também não tinha o movimento sem casa. Adão e Eva estavam lá, no jardim do Éden. Mas vamos ler aqui, seguindo, no versículo 2. Ajuntaram-se, pois, muitos, ao ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Ali tem um errinho, mas não é o erro da Bíblia não, viu? Foi simplesmente um erro de digitação, e quem digitou isso aí não foram os nossos operadores lá não. Quem está condenando eles lá, né? Joga lá de cima, não. Eles apenas estão transmitindo, mas foi uma digitação equivocada ali, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta. Ao ponto de não caberem, diga ao ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava o quê? A palavra. Onde Jesus estava? Numa casa. Vamos para frente. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por quantos homens? Por 4. Vamos para frente. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura. Aonde eles subiram? Diga, do telhado. Eles não podiam entrar na casa, então subiram no telhado, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Diga, paralítico. Diga, paralítico. Para frente. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Olha o que Jesus diz. Ele viu o paralítico. Ele não poderia ter dito: olha, levanta e anda. Mas ele faz o que ele quer, ele diz simplesmente: perdoados estão os teus pecados. Agora vamos ver a categoria de gente que estava ali perto dele. Vamos para frente. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações. Arrazoavam, eles pensavam, falavam consigo mesmo, em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Para frente. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. E o que ele vai dizer ao paralítico? Leia lá para mim. Olha só. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder não apenas para perdoar pecados, ele vai e fala ao paralítico: levanta, toma o teu leito e volta para a tua, e vai para a tua casa. Diga, casa. Novamente nós encontramos a expressão casa. Jesus entra na cidade e Jesus se dirige a uma casa. Todas as casas, escute o que eu vou dizer para você, todas as casas são embaixadas espirituais. Todas as casas são embaixadas espirituais. O embaixador, ele é um enviado numa missão para uma outra nação, e a casa onde ele reside, onde é a embaixada, aquela casa
ela se torna inviolável pela nação na qual ele está. Mesmo que haja conflitos, aquela casa, segundo as leis internacionais, ela não pode ser invadida. Há uma pessoa refugiada desde 2012 na embaixada do Equador, na Inglaterra, um australiano da Wikileaks. Ele está nesta embaixada desde 2012. Estados Unidos e outras nações, e a própria Inglaterra, no país no qual ele está, querem prendê-lo. Há mandados de prisão contra ele. Ele sai na sacada da embaixada. Muitas vezes ele fala da sacada da embaixada aos jornalistas, mas ninguém ousa invadir a embaixada, porque aquele território é um território do Equador. Há uma comunicação entre o embaixador e o seu país, e ele representa o seu país, e aquele território não pode ser violado. Quando se viola, é uma transgressão. Quando Deus fez o jardim do Éden, e era a morada de Adão e Eva, havia uma comunicação perfeita, uma ligação espiritual. O Éden era uma embaixada dos céus na terra. A comunicação entre Adão e Eva eram perfeitas, e a comunicação entre Adão e Eva e Deus, plena. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha e falava com o homem, e ministrava ao homem. Tudo era perfeito. Mas um dia surgiu no Éden uma nova comunicação. Eu estava compartilhando no culto das 17 quando eu era menino. Eu tinha um tio que ouvia rádio, porque naqueles dias não tinha televisão, pelo menos onde a gente morava. Já existia televisão no mundo, mas aqui no interior do Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, não tinha televisão. Pouquíssimas pessoas tinham rádio. E o meu tio, eu me lembro ainda criança, ele ouvindo, e ele fazia parte de movimentos revolucionários. Eu nasci em 61, imagina. Depois vem o golpe militar em 64, e havia movimentos onde as pessoas eram chamadas para participar da revolução. E eu me lembro que meu tio sempre com um radinho ao pé do ouvido, ouvindo. Estava se conectando, recebendo informações do que estava acontecendo no Brasil. Eu me lembro quando mudamos para Dourados, ainda criança, ninguém tinha televisão. A primeira televisão que chegou na cidade foi colocada na praça pública. Se construiu um lugar, e as pessoas saíam das casas e vinham para a praça pública para assistir televisão. Era impressionante. Eu era menino. Eu me lembro que uma vez fomos para a praça, e nós fomos num jipe, um jipinho daqueles 60 e não sei o que lá. O Joaquim, esposo da Selene, ele era um homem rico. E nós fomos para a praça, eu era bem criança, não me lembro a idade, tinha 7 anos, não me lembro. E ficamos lá, criança, você sabe, se der bobeira, 1 segundo some. E quando eu percebi, eu já não achava mais, e corri para procurar o jipinho, entrei no jipe. Só que o jipe não era do meu cunhado, era um outro jipinho. Dessa história eu me lembro. Mas nós estávamos lá buscando o quê? Conexões. Lá no Jardim do Éden, Eva vai sintonizar uma outra rádio. Ela vai se conectar a uma outra rede. É espiritual também. E ela começa uma conversa com a serpente. Uma conversa com a serpente. Tem o somzinho da rádio, Aldo? Cadê o somzinho que eu pedi? Ó. Tem que pedir. Ó. Estou tentando conectar. Mas por favor, conecta o céu. Não vai conectar o inferno não, hein? Ó, já vai conectar alguma coisa. Conecta não. Pode desligar um pouquinho. Eu não sei se você se lembra, essa juventude não lembra mais. Mas para se conectar, o rádio era de válvula. Fazia uns barulhinhos esquisitos. Pois a serpente no Jardim do Éden levou Eva a sintonizar uma outra voz que não era a voz de Deus. Estabeleceu uma base do inferno. E Adão e Eva foram tirados daquele lugar de paz, de deleite, um lugar de descanso, um lugar de provisão plena. Deus, Ele quer fazer das nossas casas bases espirituais e embaixadas do reino.
É o desejo do coração dele. Escute bem. As nossas casas, elas podem ter duas conexões. Uma com o reino de Deus, outra com o império das trevas. Deus nos estabeleceu como embaixadores do reino. E você vai ser o agente, o embaixador, para estabelecer esta comunicação. E a sua casa se tornará base de transformação, de salvação e de avivamento. Deus, Ele está interessado na casa. Nos dias de Abraão, seus pais viviam comprometidos com o paganismo. Deus olhou e disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. Eu vou fazer de você um novo modelo. Você vai estar conectado a mim. E através de você e da sua descendência, eu vou abençoar as famílias da terra. Nós fazemos a ligação entre os céus e a terra, através da presença de Jesus nas nossas vidas. Deus deseja que a sua casa seja exatamente o propósito que cumpra o desígnio que Ele estabeleceu, fazendo da sua casa um lugar da manifestação da glória dEle, para a proclamação de salvação, de libertação dos cativos. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua casa. Há uma conexão na casa dos teus pais, que não é uma conexão com os céus, é uma conexão com o paganismo. Preste atenção. Muitos de nós, quando nos convertemos, temos herança que herdamos dos nossos antepassados. E algumas destas heranças que temos como objeto podem fazer conexão com o mundo do espírito, com o mundo do paganismo. Raquel, ela trouxe consigo ídolos que pertenciam ao seu pai. E por causa do ídolo que ela traz, e o próprio esposo, ele fala a respeito de quem encontrar, com quem encontrar o ídolo, que morra. Ele não sabia que o ídolo estava com Raquel. E ela morre, ela não entra na terra prometida. É impossível entrar na terra prometida, viver a plenitude do propósito do Pai e da glória de Deus na terra, comprometidos, debaixo de influência de deuses estranhos. Deus quer fazer das nossas casas verdadeiras embaixadas para a manifestação da glória dEle em toda a terra. Diga: a minha casa é uma embaixada para a manifestação da glória de Deus na terra. Há uma recomendação de Neemias capítulo 4, versículo 14. Observe esta recomendação, preste atenção. Deus quer falar com você. Deus quer manifestar a glória dEle dentro da sua casa. Não existe um lugar melhor para a manifestação da glória de Deus do que a nossa casa. Algumas casas estão debaixo de regências espirituais da maldade. Há reivindicações do inferno em relação às casas. Mas nesta noite nós vamos ter o nosso entendimento aberto e ampliado, e as nossas casas se tornarão verdadeiramente embaixadas do reino de Deus, para a libertação dos cativos. Observe o texto, ele diz: eu olhei. Em uma outra tradução diz: eu inspecionei. E não apenas olhou ou inspecionou, ele diz: levantei-me. Fala de uma postura espiritual. É o que Deus quer de mim e Deus quer de você hoje. O que Neemias inspecionou, o que ele olhou e o que ele viu? Ele viu a calamidade que assolava Jerusalém. Escute bem. Israel vivia dias difíceis, dias de opróbrio, dias de vergonha, dias de dor, dias de escassez. A cidade estava em ruínas, as casas tinham sido demolidas, os muros tinham sido derrubados. Era assim que a cidade de Jerusalém estava. Nós sabemos que uma cidade onde não há muro, principalmente
Hoje as cidades não têm muros, mas nesse contexto bíblico, todas as cidades eram muradas. Elas eram protegidas. O muro fala de proteção. Jerusalém estava desprotegida. A cidade estava em ruínas. Neemias é levantado por Deus. E preste atenção, Neemias, ele estava num dos melhores lugares para se viver, que era no palácio real. Mas não era a sua terra, não era o seu povo, na Babilônia. Quando ele ouviu falar da calamidade que assolava Jerusalém, ele busca Deus, ele se volta para Deus. Na verdade, Neemias, mesmo antes do rei beber qualquer tipo de bebida, ele já bebia. O rei não bebia qualquer bebida, eram bebidas selecionadas, era o melhor vinho. Neemias, ele tinha a primazia. Antes do rei, ele já experimentava, porque ele tinha que ver se o vinho ou a comida não estavam contaminados. Então ele comia da melhor comida, ele bebia da melhor bebida, e ele se vestia das melhores vestimentas, ele andava nos melhores carros, ele vivia dentro de um palácio. Mas quando ele ouviu falar do estado em que se encontravam os seus irmãos, ele vai buscar a Deus e vai interceder pela sua nação. Queridos, Deus tem nos colocado num lugar extraordinário. É maravilhoso ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Mesmo que alguns aqui estejam passando por momentos difíceis, na área financeira, na área de relacionamento, mas podemos ver o quanto Deus já fez. Muitos de nós só conhecemos a pobreza de ouvir falar. Muitos de nós passamos por momentos, muitas vezes, de escassez. Mas eu quero dizer para você, há milhares e milhares e milhares de pessoas, já em Campo Grande, no Mato Grosso e no Brasil, que carecem e necessitam, estão debaixo de angústia e de opressão. E nós fomos chamados por Deus para olhar, inspecionar, mas também nos levantar. E diz o texto, ele se levanta e ele fala aos nobres, ele fala aos magistrados, e ele fala a todo o povo. Começa pelos nobres, pelos magistrados, para trazer uma consciência de restauração de nação. Queridos, algumas pessoas já não acreditam mais que é possível recuperar as coisas, mas é possível recuperar e restaurar todas as coisas. Neemias, ele fala aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, e ele diz: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Agora atente para isso, e pelejai. Diga comigo, pelejai. Pelejai por quem? Pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Pelejai. Há uma convocação para uma guerra. Há uma guerra no mundo do espírito. Nós não podemos ser ignorantes quanto aos ardis de Satanás. A vitória nossa é certa, mas que a guerra. O Senhor está nos chamando nesses dias para batalharmos, pelejarmos pelos nossos irmãos, os nossos filhos, as nossas filhas, mulheres e pelas nossas casas. Deus se importa com casas. Não está falando aqui de alvenaria, está falando de pessoas. Casas onde habitam pessoas. Jesus, ele não morreu pelas coisas, Jesus morreu por gente. Ele deu a vida dele por pessoas. Eu e você somos embaixadores do reino de Deus na terra. E nesses dias, embaixadas e mais embaixadas serão abertas. Nesses dias, eu vou repetir, embaixadas e mais embaixadas e mais embaixadas serão abertas. Cada célula é uma embaixada do reino de Deus. Cada célula é uma embaixada do reino de Deus.
Eu disse que o Assange, que é o australiano, que está na embaixada do Equador. Imagine o Equador, meu irmão, é um paísinho desse tamanho. Quando a Argentina tentou medir um pouquinho de força com a Inglaterra pelas Malvinas, a rainha da Inglaterra, a ministra da Inglaterra enviou alguns navios e fez PAC! Já tomou a ilha de volta. Imagina, o que é o Equador em relação ao potencial da Inglaterra. Mas por que não se invade aquela embaixada? Por legalidade. A nossa casa está conectada ao trono da graça. Estamos guardados, protegidos pelo sangue do Cordeiro. E a nossa casa é base de conexão espiritual da luz e não das trevas. Nós não daremos acesso e permitiremos nenhuma outra conexão que não seja com os céus dentro da nossa casa. Homem, você é o responsável. Se você está aqui como marido, você é o responsável por esta conexão. Mulher, se o seu esposo não está aqui, ainda não teve o entendimento, você é a responsável para estabelecer esta base desta embaixada gloriosa, que é a embaixada do reino de Deus na terra. Imagina, aquele território é território santo. Abra as portas da sua casa. Não tenha medo, mas Satanás vai ter retaliação. Só em pensar em abrir as portas da minha casa, parece que as coisas já começam a acontecer, as coisas começam a não dar certo. Da onde vem isso? Dos nossos temores. Algumas pessoas, mas a minha casa, olha, a minha casa é o seguinte, é o tapete dessa grossura, é um tapete maravilhoso, como que eu vou receber pessoas? Meu irmão, Jesus morreu por você, pagou um preço por você, tem preço maior do que esse. Agora o que é abrir as portas da nossa casa para receber gente, porque gente é o propósito e o desejo do coração de Deus. Gente, mas eu não sei, pastor, olha, as pessoas vêm, eu não conheço. As pessoas que irão à sua casa serão sempre convidadas por alguém, ou transportadas por alguém, para serem curadas, libertas e transformadas pelo poder do nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele. Pelejai pelas vossas casas. A nossa casa é base de avivamento, é um lugar de honra para a manifestação da glória de Deus. Preste atenção, algumas pessoas no final da tarde sempre querem ter um tempo com os amigos para desestressar. Pois eu quero dizer para você, o melhor lugar para você desestressar é a sua casa. Algumas pessoas se refugiam nos bares, rodeado por amigos, para se desestressar de um dia de trabalho. Mas nós, como homens de Deus, e aqui como mulheres de Deus, o melhor lugar para estarmos e mais prazeroso vai ser a nossa casa. Você vai se deleitar só de pensar em voltar para o seu lar, porque o seu lar é uma embaixada celestial, e lá você está guardado, lá você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Ouça, interessante, porque quando os magos do Oriente vieram, guiados por uma estrela, para adorar o rei que estava nascendo, que era o Messias, Herodes, quando ele soube que os magos tinham vindo para adorar o rei, eles, vem cá, quem é o rei? O rei sou eu. Quem eles querem adorar? Existe um outro rei? E ele fica um pouco receoso. Então os magos do Oriente vão a ele e dizem, olha, quando vocês descobrirem onde está este rei, voltem a mim, para que eu também vá adorá-lo. Olha só. Mas na verdade, ele não queria adorar Jesus, ele queria matar Jesus. Porque na mente dele é inconcebível ter dois reis no território. E os magos, a Bíblia diz que, Marcos capítulo 2, versículo 11, projeta para mim lá esse texto, olha lá, Marcos 2, 11, aonde eles entraram? Numa casa. Quem estava na casa? O menino com a sua mãe. O primeiro lugar da adoração
desses magos foram em uma casa onde Jesus estava. A nossa casa é base do trono de Deus, para que as nações venham a adorar a Ele. Dá para você entender isso? Faça da sua casa uma base de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus quer manifestar a glória dEle a partir da sua casa. Dá um tapinha assim na sua cabeça. Fala assim: ei, se acorda, é com você que Jesus está falando. Jesus, ele ia a muitas casas. Era hábito de Jesus, ouçam, era hábito de Jesus ir na sinagoga. Era o lugar onde eles se reuniam, como nós aqui estamos reunidos, era hábito. A Bíblia diz, é uma recomendação, não deixando de congregar, como é costume de alguns. As pessoas, muitas vezes elas pendem para um lado, mas o princípio da palavra é que nós estejamos congregando no templo e nas casas. Apóstolo, por que esse tema? Porque nós estamos findando o tema do mês, Deus primeiro. E a chamada é para colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, a família. Em terceiro lugar, a igreja. Essa tríade como prioridade da nossa vida. E as outras coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção. Ouça um pouquinho. Levizinho está ali pregando para todo mundo. Abençoado. Deixa ele. Ouça. Tudo que o diabo quer é estabelecer uma outra comunicação para invadir a sua mente e plantar algumas neuroses. Adão e Eva viviam a plenitude, porque a comunhão era só com Deus. De repente abriu um outro portal de comunicação com as trevas. Escute bem. Pessoas virão até você e dirão assim: olha, célula, oração, essas coisas não vão colocar pão na sua mesa não. Meu irmão, eu comecei a ouvir algumas coisas nesses dias. Por quê? As pessoas trabalham com marketing multinível e tem que colocar dezenas e centenas de pessoas debaixo da sua rede para poder subir mais. Então elas ficam como que alucinadas para ter gente. E algumas pessoas dizem: olha, você não vai precisar nem fazer quase nada, você vai apenas trabalhar 1 hora, 2 horas por dia e você vai ficar rico. Não existe trabalhar 1 hora e 2 horas por dia e ficar rico. Você vai ter que colocar o teu sangue, colocar tudo lá. Aí você vai ganhar dinheiro. 24 horas do dia. Alguns trabalhando 7 dias por semana. E querendo que seja criado o 8º dia para que trabalhar também no outro dia. No 9º dia, sei lá quantos dias. O mês agora podia ter 32 dias, porque eu quero trabalhar mais. No final é estresse, é doença. Presta atenção. Nós temos que ser diligentes sim. Mas se o Senhor não pôr a mão, meu filho, esquece. Você nem respira. Vai ficar entubado. É Deus. É Deus. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Coloque as coisas no seu devido lugar. Aonde você vai, Deus vai com você. Aonde você vai, a sua família vai com você. Onde você vai, lá a igreja está com você. 24 horas conectados a esta tríade. Você vai ver as coisas começar a acontecer e começar a dar certo na sua vida. A vozes. Esta voz da serpente entrou aonde? Lá no jardim do Éden. A mesma voz que falou com Eva no jardim do Éden é a mesma voz que falou com Jesus quando ele estava no deserto. Jesus venceu Satanás no deserto. Então no teu deserto você pode vencer Satanás. Mas nós temos que ter cuidado também quando estamos no paraíso, no lugar do deleite, no lugar do descanso, no lugar do refrigério. A tentação vem em todos os lugares. Não permita que vozes desvie você da essência do seu desígnio profético. Não permita que vozes tirem você do seu desígnio profético.
Queridos, Deus tem nos abençoado. Ontem eu estava dando uma palavra ao prefeito. Eu já sabia que eu ia falar para o prefeito. Ninguém tinha me falado nada, mas eu já sabia. O presidente do conselho não falou para mim: olha, você vai dar a palavra para o prefeito lá. Não falou nada. Ninguém tinha me falado nada. Mas eu já sabia. Então eu já estava pronto. E quando eu tive a oportunidade, eu falei a respeito de Asa. Todo rei que fez o que era bom e reto diante do Senhor, que ajustou as coisas no espiritual, prosperaram e tiveram paz. Meu irmão, se as coisas no espiritual não forem bem na sua vida, não tem como as outras coisas ir bem. Não tem como. É espiritual. Queridos, só existe um meio de transformar a sociedade. É pela igreja. Somos sal da terra, somos luz do mundo. Jesus, ele entra nas casas. Ele vai à casa de um homem chamado Zaqueu. Ele vai à casa de um outro chamado Mateus. Os dois cobradores de impostos. Cobrador de imposto naqueles dias era como uma praga. Fosse lá na Bahia, falava miserável. O Aldo mudou, ele tinha esse linguajar. Ô miséria. Agora ele já mudou, né? Não mudou? Você já percebeu? Um pouquinho já, né? Qualquer coisa ele falava miséria. O conceito que as pessoas tinham dos cobradores de impostos era esse. Eles queriam que eles morressem. Mas Jesus vai à casa deles, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele disse a Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa. Hoje eu vou dormir na sua casa. E os fariseus, os religiosos disseram: não é possível que ele vai entrar na casa deste homem. Ele olhou e disse: hoje veio a salvação a esta casa. Com Mateus foi a mesma coisa. Os discípulos de João não conseguiam entender, compreender como Jesus entrava na casa de Mateus. Mas ele entra na casa. A porta abriu, nós entramos. Amém? E ali estabelecemos uma embaixada. As portas das casas, elas se abrirão. E nós entraremos nas casas. Estabeleceremos bases e embaixadas do reino de Deus. Jesus, ele vai à casa de um fariseu. E ali entra uma mulher na casa. Prostituta. Se coloca aos pés de Jesus e sai daquela casa recompensada. Jesus, ele vai à casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro. Tem gente pedindo a morte da sogra? Pois Jesus cura sogra. Diga: minha sogra é uma bênção. Você está falando, é a minha, né? A minha sogra é uma bênção. Você pode dizer assim? Não pode falar a mesma coisa. Fala, o abençoado. Diga assim: a minha sogra. Fala assim: a minha sogra, ela anda com a vassoura assim, parece uma... Não, a sua sogra é uma bênção. A minha sogra é uma bênção. A minha sogra é maravilhosa. Nos primeiros anos, eu não entendia muito bem esse mistério. Meu irmão, é um negócio estranho na minha mente. Mas depois que a gente amadurece, a gente vê o quanto a sogra é bênção. Mas no começo de casamento, geralmente, a gente não vê assim, porque estamos debaixo de uma influência e uma conexão espiritual que herdamos debaixo de uma cultura, em que sogra é problema, aquela que se intromete. Ela está falando com você. Mas a minha sogra verdadeiramente é uma grande bênção na minha vida, sempre foi. Existe um espírito, no capítulo 8 de Atos capítulo 8, quando a igreja chega a Samaria. A Bíblia diz que Saulo, ele assolava a igreja. Olha lá, Saulo assolava o quê? A igreja. Entrando aonde? Nas casas. Um espírito, aí é uma entidade, não é uma pessoa. É um espírito, uma entidade, que reivindica o quê? As casas, para assolar pessoas.
Quantos lares estão sendo assolados debaixo da influência desse espírito, que é o espírito que atuava na vida de Saulo? Percebe? O interesse de Satanás também são os lares, são as casas. Deus tem interesse nas casas, e as casas são embaixadas para o estabelecimento do reino, e representam o reino. Esse espírito, ele entra nas casas para assolar a igreja. Percebe? Mas esse espírito vai ser vencido, e vai nascer uma nova influência, que vai se chamar Paulo. Quando nós lemos o texto em que Paulo é preso juntamente com Silas, eles louvavam a Deus, as estruturas do cárcere se moveram, o carcereiro pensou que todos haviam fugido porque as portas se abriram. Ele vai tomar a sua espada para se matar. Paulo diz: ei, se não faça isso, todos nós estamos aqui. E ele, apavorado, diz: o que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Toda a casa do carcereiro fora salva. Um outro espírito, esse espírito de assolação, vai ser vencido dentro da sua casa. Diga: todo espírito de assolação está sendo vencido dentro da minha casa. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, ela se reunia nas casas. Constantino, com a sua mãe Helena, visitam Jerusalém. E no 3º século, ele se converte ao cristianismo e começa a construção das pequenas basílicas, das médias e das grandes. Depois vem os sinos e tiram as pessoas das casas, e as casas se tornam vulneráveis. E um avivamento que dura 300 anos aproximadamente, que alcança milhões e milhões de pessoas, e muitas nações da terra vai ser paralisado. A igreja não pode sair das casas, ela precisa ir para as casas. Eu louvo a Deus, porque Deus nos deu uma visão da igreja nos lares, e já há tantos anos temos trabalhado e temos visto o agir de Deus. Ontem na marcha eu encontrei um pastor. Ele diz: olha, você foi o responsável pelo meu casamento, então você tem responsabilidade sobre a minha vida. Eu preciso da sua ajuda, porque eu quero transicionar a minha igreja para o modelo celular. Olha só, a visão bíblica, a visão da palavra, a visão de Deus é a igreja nas casas. Abra as portas da sua casa para estabelecer uma conexão com o reino de Deus. A glória de Deus vai se manifestar dentro do teu lar. Voltando para o texto para encerrarmos, Marcos capítulo 2. Jesus entrou na cidade. O foco também de Jesus é a cidade. Mas na cidade ele vai para onde? Ele vai para uma casa. Jesus, ele atraía as pessoas, porque aonde ele estava, o mover do Espírito acontecia, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas. Uma multidão vem até aquela casa. As pessoas não podiam entrar mais na casa. De repente, 4 pessoas vêm trazendo nos ombros, numa maca, um paralítico. Quando eles chegam próximo à casa, não tinha como entrar. O que fazer? Desistir, vamos voltar, a gente vai no outro dia. Não, eles enfrentam o desafio, eles sobem no telhado, as regiões celestiais, descobrem e descem. Ouça o que eu vou dizer para você, preste atenção, vou descer. Agora a unção vai chegar e vai derrubar todo mundo. Estou brincando. Olha só, vou entrar nesse corredor aqui, estou brincando, vou entrar naquele ali. Muitos de nós não nos constrangemos em chamar as pessoas, amigos, pessoas do trabalho, para a nossa casa, para um churrasco. E eu me lembro que eu convidei o Evaldo, o pastor Evaldo, hoje pastor Evaldo, à época gerente do banco, para ir à minha casa. Eu me lembro. Eu disse: Evaldo, eu quero preparar para você um jantar. E aqui no Mato Grosso, jantar é churrasco.
falei, então vou fazer um churrasco para você. Interessante porque ele é muito metódico. No banco, em cima da mesa, tinha um lugar onde ele escrevia, fazia as anotações. E ele escreveu assim: churras Edmilson. Espeto. Espeto Edmilson. Ele tem esse papel guardado até hoje. É impressionante. Até hoje. Ele entrou na minha casa. Ele saiu da minha casa tocado pelo Espírito de Deus. Preste atenção. A nossa casa é uma embaixada. Muitas vezes nós não ficamos constrangidos em trazer as pessoas para perto da gente, para uma festa, para assistir um futebol. Não estou dizendo que isso seja errado. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu olhando para todos vocês aqui, para mim vocês são perfeitos. Eu olho para o vidinho assim e falo: meu Deus do céu. Mas quem está ao lado dele é a Malu. E se eu perguntar para ela, ela vai falar: não, apóstolo, é perfeito mesmo. Mas é possível que existam coisas dentro do Ovídio que nem ela sabe. Existem pensamentos dentro de nós que ninguém sabe. A Bíblia diz: somente o espírito do homem sabe o que está dentro do homem. Nem nós sabemos. As pessoas, elas não conhecem umas às outras. Nós vemos as pessoas na plástica. É possível muitas vezes a gente identificar uma pessoa com um problema. Um médico, quando ele olha para alguma pessoa, ele faz alguns diagnósticos e as suas percepções, ele identifica muitas vezes algumas enfermidades, e ele dá diagnósticos. Mas é possível que você esteja convivendo com pessoas que estejam pensando em tirar a própria vida, e você não tenha esta percepção ativada. É possível. É possível que você se encontre com pessoas que muitas vezes elas trazem no rosto um sorriso, mas por dentro elas estão completamente amarguradas, entristecidas, desistidas, cansadas, exaustas. É possível. A criação está gemendo. A pior paralisia não é a paralisia física, é a paralisia da alma, a paralisia espiritual. Nos dias de Pedro, um paralítico era colocado à porta. Todos viam que era paralítico. Ele pedia esmolas. Ele vivia de esmolas. Pedro diz: olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda. Esses 4 ousaram pegar aquele paralítico e trazer para colocar diante de Jesus. Mas tinha obstáculos. Primeiro a multidão, depois não tinha como entrar, tiveram que subir no telhado, mas não desistiram. Preste atenção, o Espírito de Deus vai mostrar para você, e você vai detectar, e você vai poder identificar pessoas que foram traumatizadas, estão paralisadas e precisam de uma intervenção. Tudo o que Ele quer é que você se disponha a transportar estas pessoas para colocá-las diante de Jesus. As nossas casas, Jesus está lá. Assim como Jesus estava em Cafarnaum e ele entra naquela casa, Jesus está em Campo Grande. E em Campo Grande Ele está onde? Nas nossas casas. Jesus está na tua casa? Então a tua casa vai ser um lugar para que as pessoas venham mesmo e cheguem lá paralisadas, muitas vezes violentadas, abusadas. Apóstolo, mas é muito trabalhoso receber pessoas toda semana. Nós temos um anfitrião, que é um advogado. Há mais de 10 anos, de forma ininterrupta, ele recebe pessoas. E um dia, conversando com ele a respeito disso: por que você recebe pessoas na sua casa uma vez no mês, ou 2, 3 vezes no ano? Agora, semana após semana, ano após ano, mais de 10 anos. E um dia eu fui conversar com ele a respeito disso. Ele disse: apóstolo, é uma alegria para mim e é um prazer poder receber essas pessoas na minha casa. Quando eu era do mundo, toda sexta-feira, eu trazia os meus amigos.
E nós passávamos a noite jogando baralho, e festejando, e bebendo, a noite toda. Então para mim não é um peso, é uma alegria, poder ter a minha casa com as portas abertas, para receber pessoas. Ele diz: Deus tem me abençoado de uma forma extraordinária. Agora preste atenção, abrir as portas da nossa casa não é penitência para pagar pecado, ou simplesmente para atrairmos favor de Deus. Abrir as portas da nossa casa não é uma indulgência, estamos pagando por um favor, não, é uma chamada divina, de representação do reino. Imagina isso, você ser designado como embaixador do reino. As pessoas que são designadas como embaixadores de uma nação, elas se sentem honradas. É pouca coisa ser um embaixador do Brasil em uma outra nação? Não é pouca coisa. Interessante porque quando o Clodoilson vai enviado, e ele chega, aonde ele chega e diz: olha, eu estou aqui representando o apóstolo Edmilson. E as pessoas o recebem bem. E aonde eles vão? Outro dia eu estava conversando com a pastora Jaqueline, eles foram ministrar numa outra igreja, e os pastores ficaram admirados da forma que eles falaram a respeito da nossa igreja, e da visão que Deus tem nos dado, eles nos representando ali. Olha só, qualquer embaixador e qualquer enviado, como ele se sente numa outra nação? Ele se sente honrado. Então preste atenção, mais do que ser um embaixador de um país, de uma nação, nós somos embaixadores do reino de Deus. Você já foi credenciado. Eu recebi uma carteirinha em inglês, como representante da Embaixada Internacional Cristã de Jerusalém. O nome é grande. E eu tenho essa carteirinha no meu passaporte. Eu levo ela comigo para Israel. É da Embaixada Internacional Cristã em Jerusalém. Se algum dia alguém ousar lá na entrada questionar alguma coisa, eu vou tocar a carteira na cabeça dele. Falar: aqui a minha carteirinha, sou representante da Embaixada Internacional. Ele vai falar: está preso. Ou estou brincando. Estou brincando. Mas imagina, outro dia, um representante do Brasil estava embarcando para Nova York para representar o governo brasileiro, e ele é libanês, de identidade libanesa, e o nome dele é desses Mohamedes, não sei o que lá, é o nome árabe. A companhia aérea o chamou para um lugar à parte, e começou alguns questionamentos, virou uma confusão, porque ele tem o documento da diplomacia, ele é um diplomata. Depois o embaixador americano enviou alguém a ele para pedir desculpas. Satanás, meu irmão, não é de pedir desculpa não, mas ele vai ter que sair do caminho, porque nós chegamos. Então você deve se achar assim mesmo, como embaixador, uma postura de embaixador. Imagina, postura. Você não é uma pessoa de segunda, terceira, quarta categoria, e não importa o seu nível de escolaridade, de desenvolvimento intelectual ou de recursos financeiros, você é um representante do reino. Já existe um documento, e você pode trazer o documento, dizer assim: olha, é meio extenso, mas eu tenho um documento, está aqui, sou um representante do reino. Ninguém vai poder com a palavra resistir à palavra. A palavra está acima de todas as coisas. A nossa casa é uma embaixada espiritual. Não permita uma outra conexão. Homens, feche todas as linhas de comunicação com as trevas. Amem as suas esposas intensamente. Ministre aos seus filhos intensamente. Viva exclusivamente para a sua família. Está me ouvindo? A missão de Satanás é assolar famílias, entrar nas casas e assolar famílias. Mas a nossa missão é estabelecer bases e embaixadas para transformação de lares e transformação de famílias. Somos embaixadores. Abra as portas da sua casa.
para ser base de transformação e de avivamento na nossa cidade. Ouse fazer como aqueles 4 fizeram. Se preciso for, transporte pessoas, leve as pessoas, se preciso for, nos próprios ombros, para colocá-las diante de Jesus. Jesus está dentro dos nossos lares, e na presença dele a cura, a restauração, a libertação e a transformação. Você pode dar um aplauso a ele?